Olha só, isso é melhor do que isso. Dito isso, vamos julgar a saga Evil Dead? A gente sabe que Evil Dead Burn tá se aproximando, tá bem perto de ser lançado, as pessoas estão com altas expectativas com esse filme, então vamos revisitar um pouquinho cada filme que foi lançado durante esses anos e fazer uma tier list bacana aqui falando sobre esses filmes, se são bons, se são ruins, quais envelheceram bem, quais envelheceram mal, porque tem filme da franquia Evil Dead que envelheceu muito mal. Tá falando sério? Mas é o seguinte, eu vou ranquear essa franquia Evil Dead, mas eu quero que você me ajude aqui nos comentários comentando a sua ordem preferida da saga Evil Dead. God help us. Mas antes da gente ranquear e julgar os filmes da saga Evil Dead, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo, se inscrever no canal para fazer parte do clube de terror mais chato da internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. Se liga, eu fiz aqui a minha categoria para a gente poder ranquear os filmes de Evil Dead. Vai ser categorizado basicamente em Que o Demônio Leve, ou seja, aquele filme ruim pra cacete, aquele filme, caraca, não dá pra assistir, impossível. O filme Pode Enterrar, aquele filme que você pode assistir de vez em quando, mas... cara, deixa enterrado ali, deixa quieto, e é isso daí, tá tudo bem. Também temos o Dá Pra Assistir, porque é aquele filme que você consegue assistir de certo modo, você acha um filme ok, não é um filme incrível, mas também não é um filme horroroso, dá pra você se divertir um pouquinho, achar legal, ok, dá pra assistir, é isso daí. E também temos o Ash à Prova. Por que o Ash? Porque o Ash é um personagem legal, é o personagem mais legal da saga Evil Dead, é um personagem icônico, então se ele aprovar, quer dizer que você pode assistir tranquilamente. E é claro, não menos importante, temos o Groove pra ou seja, aquele filme de Evil Dead, eu acho que é o melhor de todos que você pode assistir e você vai se divertir, você vai se assustar, você vai falar, uau, que filmaço. Eu não preciso nem dizer o óbvio aqui pra vocês, né? Até porque essa tier list é baseada na minha opinião, na minha experiência como um fã dos filmes de Evil Dead. Porque sim, eu sou um fã da franquia, caso vocês não saibam ou vocês tenham se enganado. E sem mais enrolação, vamos começar essa bagaça aqui? Vamos começar com Evil Dead de 1981, o primeiríssimo do Sam Raimi, o clássico dos clássicos, né? Olha, com certeza esse filme vai estar numa categoria boa, tá, gente? Porque esse primeiro filme de Evil Dead, ele é bom. Ele envelheceu um pouquinho mal, infelizmente, por conta da maquiagem. Foi o primeiro filme do Sam Raimi, o primeiro filme do Bruce Campbell ali como Ash. Então, cara, tava começando, entendeu? Era o clássico, entendeu? Era uma introdução ao universo de Evil Dead que nós veríamos depois de uns anos. O orçamento baixíssimo desse filme custou um pastel e uma coca, então assim, cara, foi muito baixo, então eles tiveram vários problemas na produção, problemas de maquiagem, juntaram uma galera que gosta muito de terror, uma galera que queria fazer um projeto acontecer, e os caras falaram, ok, vamos fazer esse filme, vamos fazer um filme bizarro, um filme diferente dos que a gente já tá acostumado a ver, mas lembrando que existe um outro filme de Evil Dead, antes mesmo do Evil Dead nascer, existia uma espécie de beta, tipo a beta de um jogo, só que no caso é a beta do filme. Tipo um curta-metragem de Evil Dead. Within the Woods, esse foi o primeiro filme de Evil Dead, antes mesmo de Evil Dead nascer. Esse filme foi uma espécie de curta-metragem, um projeto pequeno, de baixíssimo orçamento que o Sam Raimi queria trazer. Tem só 30 minutos de filme, mas foi o projeto que fez alavancar, dar início, dar as novas ideias ao filme que nós conhecemos hoje em dia, que seria Evil Dead de 1981. Mas enfim, falando do primeiro filme de Evil Dead, eu gosto bastante dele, de verdade. Eu acho que é um filme que ele envelheceu bem em alguns aspectos. Como eu falei, a maquiagem não é tão legal assim, mas as cenas de terror são bem icônicas, são bem interessantes. O próprio Bruce Campbell como Ash sobrevivendo à cabana ali no meio da floresta com os seus amigos, que todo mundo acaba morrendo ali no final. Cara, é um caos completo, assim, é muito divertido de assistir. E nesse primeiro filme ainda não tinha tanta galhofa, então era um terror um pouco mais cru mesmo. Toda aquela atmosfera de cabana no meio da floresta, aqueles demônios aparecendo, os amigos do Ash se transformando em Deadites, ou Deadites, não sei como é que pronuncia esse negócio, gente, mas enfim. Cara, eu acho legal, eu gosto bastante desse filme, então eu acho que eu vou colocar o primeiro Evil Dead em
em Ash à prova, porque, olha, esse filme é muito bom, gente, de verdade mesmo. Não chega a ser um filme incrível, porque hoje em dia ele envelheceu mal em alguns aspectos. Então, você vai assistir esse filme hoje em dia e você vai falar, tá legal, mas ainda assim não vai te convencer tanto, sabe? Porque é uma produção de baixo orçamento. Então, tem gente que assiste esse filme hoje em dia e fala, nossa, esse filme é horroroso. Mas, tipo, cara, é o primeiro filme do Sam Raimi, praticamente. Mas se tem uma coisa que eu gosto muito nesse primeiro filme, é a sonoplastia. E não é nem a trilha sonora que eu tô falando, tá? É literalmente os efeitos sonoros ali dos demônios, sabe? É muito legal a parte da invocação do demônio Kandariano no primeiro filme. É um filme que te deixa numa sensação de sufoco, sabe? Parece que nada ali tem salvação. Parece que não tem solução alguma, entendeu? É só desgraça acontecendo, é demônio vindo, é um monte de coisa esquisita no filme. Parece que você não tem pra onde ir literalmente, entendeu? É um filme que te deixa realmente desconfortável, apesar de ser um filme dos anos 80, que é considerado trash pra muita gente. Você realmente vai sentir um pouco desse incômodo com muitas cenas bizarras ali no meio, muitas cenas desconfortáveis e desagradáveis e nojentas também. Agora vamos para Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante. Tem vários títulos, né? É Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Assim, os caras não sabiam pra onde ir com o título, então acabou ficando tipo 3 vezes o nome, mesmo nome praticamente. Eu não queria começar a reclamar aqui, mas eu diria que a partir desse filme, muitos problemas começam a acontecer. Ainda assim, é um filme legal, é um filme bacana, você consegue assistir numa boa. Tem gente que acha o 2 melhor assim do que todos da franquia da saga Evil Dead. Eu não concordo, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele tem vários problemas. O principal deles é a falta de caminho que a história precisa tomar. Parece que nada é muito bem desenvolvido nesse filme. Fora também a mudança que a história teve, porque esse filme é uma espécie de reboot barra continuação do primeiro filme, porque nesse segundo, aparentemente o Ash não foi com seus amigos na cabana, ele só foi com a sua namorada, não existia amigo nenhum. É meio bizarro, eu não sei exatamente o porquê dessa decisão, talvez o Sam Raimi estava planejando uma história mais completa, talvez, então ele acabou descartando um pouco as ideias do primeiro filme, pegou um pouquinho ali do que estava bom, tentou formular com uma outra coisa, e aí deu Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2. Tem gente que vai gostar muito desse filme por conta do humor, por conta daquele nível de trecheira que o filme coloca pra gente, mas eu posso dizer pra vocês que esse filme é aquele tipo de filme que você tem um personagem, ele é o protagonista, mas o protagonista ele é maior que o filme, e é exatamente isso que eu sinto nesse filme. Eu sinto que o Ash é um personagem extremamente icônico, muito legal, um personagem muito cativante pro público, e ele consegue ser maior que os filmes. É um personagem que vai além. O filme não é tudo isso, mas o personagem em específico, que é muito bom, tá ali naquele filme e ele carrega o filme nas costas. Mas veja bem, existem outras coisas legais nesse filme, como a maquiagem. A maquiagem melhorou muito, cara, melhorou muito mesmo. E quando o Ash se transforma num Dead It ali, no meio do filme, na verdade no começo, né? Cara, é muito legal a forma que ele vai se transformando no meio da floresta. É uma bagunça completa, é um caos acontecendo naquela floresta. O filme inteiro é um caos, na verdade. E a gente vê o Ash com aquela cara meio de caveira, sabe? Aqueles olhos brancos. Cara, é muito massa, velho. Inclusive, eu acho que isso deveria ter sido explorado muito mais nesse filme. Por exemplo, justamente pelo Ash estar sendo possuído ali pelo demônio Kandariano, e ele vira o Dead It, no caso, né? Já que o demônio Kandariano, ele é o chefe, né? Digamos assim. Ele é tipo um chefe, e ele pega o humano ou qualquer outro objeto ou criatura, e ele transforma aquilo numa espécie de mini demônio que ele mesmo controla. Mas seria interessante se rolasse algum tipo de ritual do Ash e ele usasse essa possessão que ele tem como uma vantagem para ele poder derrotar esse demônio Kandariano. Tipo, cara, ia ser uma batalha épica, tá ligado? Mas na época eles não tinham pensado nisso, mas seria muito interessante, sabe? É algo que ele não controla, mas em alguma parte do filme ele vai saber controlar e ele vai usar aquilo a favor dele. Mas o que não falta nesse filme são as cenas icônicas. Eu não preciso nem falar da cena icônica de Evil Dead 2, que seria... É um
uma cena muito boa, cara. Você apoia totalmente a ideia do filme, você transformar aquilo numa galhofa. Tem gente que não gosta, eu particularmente não sou muito fã disso, mas cara, aqui nesse filme funciona de uma maneira muito massa. Não é todo momento do filme que funciona, mas nessa parte em específico é muito legal, porque ele precisa sobreviver na cabana de alguma forma. E ele entra naquele estado de loucura tão grande, mas tão grande, você fala, caraca, velho, tipo, e agora? É aquele filme que pode te passar aquela mensagem do tipo... demônios podem ser assustadores, mas você pode dar um jeito de lidar com eles. E é exatamente isso que eu sinto com esse filme. Então, ao mesmo tempo eu me divirto com esse filme, mas ao mesmo tempo eu acabo não gostando tanto, porque eu sinto que ele se perde, sabe? Ele não sabe muito pra onde ir, ele não desenvolve muito bem os personagens, a história fica muito parada numa parte do filme, e olha que o filme é curto, tá? Então tem momentos que você fica, uau, esse filme não acaba, cara, porque não acontece nada. Não acontecem tantas coisas interessantes, a gente só vê o Ash caindo pra lá e pra cá o tempo todo, ele entrando num estado de loucura, corta a própria mão, enfim. Mas essas cenas do Ash são legais, são muito boas. Dito isso, eu vou colocar Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2. Eu vou colocar em Ash à prova, tá? Eu ia colocar ele em Dá Pra Assistir, porque... vocês podem estar pensando, nossa, mas por que você não colocou na categoria Groovy pra... Não dá pra colocar justamente porque esse filme não se desenvolve, mas ele é um punhado ali de feijão com arroz que a gente conhece, que a gente gosta ali, de algumas cenas icônicas, cenas que você vai falar, uau, que legal, mas em relação à história em si não funciona, não cativa, entendeu? Então eu vou deixar no Ash à prova, porque acho que tá bom, né, gente? Ash à prova é legal, o filme é bom, pode assistir suave. Agora vamos para Uma Noite Alucinante 3. Sam Raimi perdeu a linha nesse filme, tá? Apesar dele ter planejado isso, essa história, né, de fazer uma continuação direta do segundo. No final do segundo filme, o Ash para em outra época, ele acaba viajando meio que sem querer, ele entra num portal ali maluco e ele acaba voltando para a Idade Média, e eu confesso que é um final legal, sabe? Porque você quer saber o que vai acontecer com o Ash no final do filme, e é um final que te deixa ansioso para a próxima história e você quer saber qual vai ser o desfecho disso tudo. Porém, o Sam Raimi caminhou 100% na comédia com esse filme, cara. Esse filme, ele é um terror, né? Ele tem um pouquinho de terror, mas é mínimo, e é muita galhofa, muita comédia, cara. Mas apesar da comédia que o filme tem, ele funciona. Ele é, de certo modo, engraçado, sabe? Ele funciona em algumas cenas, é divertido. Mas se você vai assistir o terceiro filme esperando um mega de um terror, você vai se decepcionar. E eu digo que você vai se decepcionar justamente pelo tom de comédia que esse filme tem. É gigantesco, tem vários momentos ali do filme que eu ficava, uau, cara, não é possível que o cara tava realmente com essa ideia de trazer algo super engraçado pras pessoas. Super engraçado não, porque não é super engraçado esse filme, mas é engraçadinho, entendeu? O Ash volta no tempo pra Idade Média, ele começa a falar com aquela galera ali de outra época, e ele não tá nem aí pra nada, ele só quer ir embora, sair daquele lugar. E aí o roteiro do filme tenta puxar a ideia de que ele é um herói e que ele vai salvar todo mundo. E basicamente nessa época foi a época que os demônios estavam ativos, entendeu? Tinha muito Dead It nessa época, o demônio estava realmente ativo ali, o demônio kandariano. E nesse filme específico é o filme que a gente vê ali 3 Necronomicons. Você fica, o quê? Caramba, tem 3 livros? Inclusive é aí que entra a teoria da galera, né? Porque estão falando que Evil Dead Burn aí vai ser uma conexão com os outros filmes, pode conectar com o filme de 2013, inclusive. Então, cara, tomara que seja verdade, porque eu queria muito ver isso acontecendo. Mas, de fato, existem 3 livros. Bom, dito isso, você já sabe onde eu vou colocar esse filme aqui, né, gente? Olha, mesmo assim, mesmo sendo um filme divertido, assim, você vai dar risada, você vai achar ele legal até de certo modo, tem cenas engraçadas, não dá pra falar que esse filme é um filme incrível, que é um filme muito bom, enfim, não dá, gente, não tem como. Então, infelizmente, eu vou ter que colocar esse filme aqui, pode enterrar, né? Porque Evil Dead 3 é claramente o filme que eu esqueceria facilmente, entendeu? Eu vou lembrar de algumas cenas ali, mas eu vou esquecer depois porque, sabe, não é a vibe que eu tô buscando com a saga Evil Dead. Agora, vamos para o queridinho, o maravilhoso, o icônico Evil Dead Remake, porque é um remake, mas agora não é mais remake, de 2013. O que falar sobre esse filme tão maravilhoso, gente? Tão bom, cara. Esse filme, eu acho que ele é
puro Evil Dead. Eu diria pra vocês que esse filme é igual o vinho, tá? Quanto mais você assiste ele, melhor fica. Evil Dead de 2013 envelheceu muito bem, cara. Sério, muito bom mesmo. É um filme que entrega o terror que a gente quer ver, tá? É um terror, assim, violento pra caramba. É um filme que é puro terror. Ele tem muita violência, é sangue pra todo lado. Tem os demônios que a gente conhece, o demônio kandariano. Tem aquele jogo de câmera que o Sam Raimi fazia lá nos primeiros filmes. Os caras manteram a marca, a essência de Evil Dead, as coisinhas, as pequenas sutilezas, os pequenos detalhes dos primeiros filmes de Evil Dead que funcionavam e colocaram, fizeram num bolo assim, sabe, aquele bolo bonito, entendeu? Pegaram os melhores ingredientes, das melhores marcas, juntaram tudo ali, fez um bolo, um filme maravilhoso, entendeu? Nice. Os atores são legais, o roteiro do filme funciona perfeitamente, cara. A edição do filme nem se fala, cara. É muito bom mesmo. A única coisa ruim que eu diria que esse filme tem é um pouquinho das conveniências e um clichê que o filme apresenta pra gente que você fica, nossa, eu não acredito que o cara tá fazendo isso. Porque tem um grupo de amigos que vão se instalar na cabana pra poder ajudar a Mia, né? Que tá passando por um momento de dificuldades ali, ela tá em recuperação porque ela era viciada em drogas e tudo mais. E eles têm que ajudar ela a se recuperar disso. Mas um deles, uma das pessoas desse grupo, acaba encontrando o livro dos mortos ali, o livro dos demônios e tudo mais. E o cara encontra o livro tá encapado, tem um saco enrolado nele, tem arame farpado enrolado nele e mesmo assim o cara quer abrir, ele quer curiar. E aí ele pega, ele folheia o livro e tudo mais e tava escrito assim: não leia o livro, não encosta no livro, não pega no livro, para de ler esse livro, não veja o livro. E ainda por cima tá escrito: não leia as palavras em voz alta. E o cara vai lá e começa a ler tudo em voz alta. Você fica, ah, mano, para, velho. E é claro que o demônio aparece, começa a pegar geral ali, começa a rolar uma violência desgraçada no filme inteiro. Cara, a Mia é uma ótima protagonista. Todos os personagens ali são bem desenvolvidos de certo modo. Todas as cenas de morte que acontecem no filme, cara, os demônios aparecendo, a reprodução da garota debaixo da casa ali, tentando abrir aquela portinhola e tudo mais. Cara, assustador. Fred Alvarez mandou muito bem nesse filme, cara. Ele foi assim, nossa, cara, ó. E o final do filme, então, nem se fala, né, gente? Pelo amor de Deus. O filme, nossa, o final dele é absurdo. Começa a chover sangue pra caramba na cabana ali. A gente pensa que a Mia é só uma das vítimas ali do demônio, mas não é, cara, porque ela é a Final Girl, cara. Ela é a Final Girl no final do filme. E a luta dela contra ela mesma, numa versão Dead It, talvez, né? É muito boa, cara. É muito legal mesmo. É um filme que vai te deixar agoniado, você vai ficar com nojo. Então é claro que com certeza eu vou colocar esse filme aqui como groove pra caralho, né, cara? É um filmaço. Agora vamos falar do último filme que foi lançado pelo Lee Cronin, que é o Evil Dead de 2023. Lee Cronin trouxe uma ideia nova, trazendo uma introdução sensacional. A gente pensa que o filme vai se passar ali mais uma vez numa cabana no meio da floresta. Isso não acontece. E o filme vai para uma região urbana, apresentando personagens que moram em um apartamento e eles encontram o Necronomicon debaixo do prédio e aí as coisas começam a acontecer, né? Eu acho que eu já falei em outro vídeo aqui que eu não gostei muito dessa ideia deles terem colocado uma região urbana e tudo mais, porque eu acho que distou um pouco ali do que a gente já estava acostumado. Eu sei que era para trazer uma ideia nova, mas é meio bizarro, meio incoerente, que ninguém escute barulho nenhum, ninguém veja nada do que tá acontecendo, tem pouquíssimas pessoas no prédio, enfim. Mas é uma questão minha que eu não curti tanto. Mas é um filme que é muito bom, gente, é muito legal mesmo. O grande diferencial desse filme, além da questão do cenário, é a questão dos personagens, né? A gente tá falando de uma família agora, não é mais um grupo de jovens, adolescentes ali, querendo fazer merda e tudo mais. Dessa vez vai se passar, tipo, na sua casa, tá ligado? É aquele filme que você pensa, uau, imagina se isso acontecesse na minha própria casa, cara. Pra mostrar que nenhum lugar é seguro, independente do lugar onde você lê esse livro, cara. Pode ser numa região afastada, pode ser numa região que tenha muita gente, não adianta, cara. E desconforto, boa produção, maquiagem, fotografia é o que não falta nesse filme, tá? A maquiagem é incrível, produção que eles fizeram na atriz pra transformar ela em demônio, porque ela é a mãe lá das crianças que são protagonistas do filme, cara, é muito bom, velho, muito bom mesmo, nossa. Então, as cenas de aflição que a gente tem, porque a mulher é tatuadora, e aí tem uma cena que ela pega a agulha e tenta furar a outra, cara, que agoniante que é esse filme. Fora também as cenas icônicas do elevador, tem muita cena legal nos corredores do prédio, no elevador,
dentro da própria casa em si. São takes muito bem elaborados, inclusive takes ali que o Lee Cronin tá produzindo que parece que é quase a marca dele. A gente viu aí recentemente o filme A Maldição da Múmia e lembra muito a direção de Evil Dead do último filme. E é claro que é o mesmo diretor, eu sei, mas parece que ele tá deixando a marca dele ali. Inclusive ele não quis participar, né, fazer esse novo filme de Evil Dead Burn. Infelizmente eu gostaria muito porque eu acho que ia trazer uma marca muito legal para a franquia de Evil Dead. Agora a gente tem um diretor mais aleatório ali, então vamos ver o que vai ser desse negócio aí, né? Já viu, né? Mas dito isso, eu vou colocar Evil Dead 2023 em Ash à prova, porque é um filme muito legal, gente. Muito bom mesmo. Então essa foi a minha lista, o meu ranking julgando a franquia Evil Dead. Se você não é inscrito no canal, cara, não se esqueça de se inscrever aqui, ativa o sininho, porque eu vou trazer mais vídeos sobre Evil Dead, tá? E caso você não tenha visto, eu já fiz react do trailer de Evil Dead Burn aqui do lado, tá?